Agora nós vamos abrir, temos 18 minutos aproximadamente para as perguntas da plateia. Quem quiser fazer alguma pergunta, até se puder direcionar ao palestrante, senão eu vou ter essa árdua tarefa de... Bom dia. Duas perguntas práticas para nós cardiologistas clínicos. A solicitação do teste genético, se vocês especificam os principais genes ou o painel genético é padrão, porque eu acho que isso deve implicar em custos. E a segunda pergunta também prática, quando repetir o exame de imagem depois do início do tratamento para insuficiência cardíaca? Eco a cada 3 meses, a cada 6 meses, após o início? Como é que vocês conduzem geralmente? Obrigado. A Luísa pode responder essa? Começando pela segunda pergunta, quando repetir exames de imagem num paciente, aqui está numa mesa de diversos tipos de cardiomiopatias, mas, de um modo geral, vou falar da dilatada, mas de um modo geral, o ventrículo leva algum tempo para remodelar, quer seja para dilatar, quer seja para ter um remodelamento reverso com o tratamento. Então, não adianta eu iniciar um tratamento e em 2 semanas querer saber se ele funcionou deste ponto de vista. Então, é um período de meses. 3 a 6 meses é um período razoável para a gente avaliar se no tratamento farmacológico, no caso de uma insuficiência cardíaca, passando de ejeção reduzida, se houve resultado ou não, são meses. Eu acho que isso vale para todas. Para as outras doenças, nem tanto você vai ter tanta diferença ao longo do tempo. O Fabinho pode comentar sobre uma vacantena, sobre diminuição de gradiente nesses pacientes, mas remodelamento, de diminuir fração de ejeção ou aumentar, meses, 3 a 6 meses. O teste genético, o ideal é pedir sempre direcionado, por exemplo, para painel genético para miocardiopatia dilatada, painel genético para miocardiopatia hipertrófica e fenocópias relacionadas. No futuro, vai ser feito o exoma do paciente. Então, independente da mutação ou não que ele, porventura, tenha, consegue determinar a etiologia da miocardiopatia. Você pode levar o microfone ali para mim, por favor? Alô. Eu queria perguntar, parabéns pelas apresentações, foram lindas. Agora, eu queria, o paciente que tem um PR curto não é uma coisa infrequente que a gente vê no nosso consultório. Quando você suspeita e quando você pede, entendeu, alguma coisa além, você não vai mandar todo mundo fazer, entendeu, ressonância magnética, não vai fazer. Quando você suspeita ele, mesmo não vendo outras lesões associadas? Obrigado pela pergunta. Na verdade, é o PR curto associado à sobrecarga ventricular esquerda. Então, se o paciente tem uma sobrecarga ventricular esquerda, como no nosso caso, sugestivo de cardiopatia hipertrófica, mas tem um PR curto, 2 possibilidades: depósito de glicogênio e doença de Fabry, no diagnóstico diferencial. Então, nos pacientes que têm sobrecarga ventricular esquerda, neles. Olá, doutores, parabéns pela apresentação, excelente, como sempre. Eu sou ecocardiografista e eu gostaria de 2 perguntas. O que é que vocês acham no que toca à população cardiológica geral, de cardiologistas gerais, quando recebem um laudo, ao invés de receber apenas o padrão hipertrofia, receber a descrição como aumento de espessura no título de laudo? E a segunda coisa é que eu sinto muita falta, porque quando eu recebo um paciente com hipertrofia, muitas vezes eu mesmo lançava o strain e devolvia ao assistente com o strain, mesmo que não houvesse solicitação. E a minha pergunta é, a gente está lidando com uma patologia que o eco básico já não é apenas suficiente. Quanto que vocês usam na solicitação de vocês a solicitação com strain? Bom, obrigado pela pergunta. De fato, assim, a gente na nossa unidade, né, o professor Fabinho, a gente sempre comenta que a gente está tentando mudar essa nomenclatura de hipertrofia, cardiomiopatia hipertrófica, para o espessamento. Porque quando a gente fala em cardiomiopatia hipertrófica, por mais que a gente esteja separando no subgrupo de pacientes que têm hipertrofia, não necessariamente esse
isso é uma hipertrofia verdadeira. Isso pode ser só um espessamento, como o professor Fábio comentou, pode ser o cardiomiócito hipertrófico, que aí a gente está falando de uma doença de cardiomiopatia hipertrófica. Isso pode ser um depósito de fibrilhas amiloides que está espessando esse ventrículo, e isso pode ser uma amiloidose, isso pode ser, enfim, diversas outras possibilidades. E quando a gente restringe a cardiomiopatia hipertrófica, a gente tende a fixar o diagnóstico etiológico na cardiomiopatia hipertrófica, que não necessariamente é. Então, a gente tem forçado a pensar, sim, dessa forma, com o espessamento do ventrículo esquerdo, e a gente tem até dito que é uma síndrome, é a síndrome do espessamento do ventrículo esquerdo, e aí a gente tem que fosforilar nas possibilidades qual é o diagnóstico a partir das pistas que esse paciente tem. E eu entendo também que a ecocardiografia ela tem que ser subsidiada pelo clínico, né? Para você conseguir fechar, ou então pensar em possibilidade diagnóstica, você tem que ter o amparo ali dos sinais, do que foi identificado pela clínica, porque só fazer o ecocardiograma às cegas, sem nada, fica um pouco mais difícil. E para aqueles pacientes que sim têm suspeita de alguma doença associada, o strain tem sido muito aplicado na nossa prática clínica, especialmente na amiloidose com Epicor-Sperry, por exemplo. Olá, meu nome é Jéssica. Minha dúvida é quando temos um paciente com eletro com sobrecarga ventricular, com aquela onda T profunda, invertida, e a gente faz todos os exames adicionais, eco, ressonância, e não encontra nada de hipertrofia. Obrigado, Jéssica, pela pergunta. Essa é uma excelente colocação. Muitas vezes, o eletrocardiograma é a primeira manifestação antes da hipertrofia. Somente 4% dos pacientes têm eletrocardiograma normal. Então, muitas vezes, antes de você ter uma hipertrofia ecocardiográfica, uma hipertrofia pela ressonância, a primeira alteração que dá é o eletrocardiograma. O professor Evandro Tinoco, do Rio de Janeiro, ele costuma dizer que o eletrocardiograma é o melhor método para uma biópsia não invasiva para miocardiopatia. Então, se a gente pegar, como o professor Reinaldo muitas vezes também comenta, detalhes específicos do eletrocardiograma, ele dá indícios de qual que é a etiologia da miocardiopatia ou da agressão miocárdica. Então, se o paciente tem uma sobrecarga ventricular esquerda, você tem que seguir esse paciente mais perto, que ele pode desenvolver uma hipertrofia na sequência. Eu queria comentar só o que o Fábio falou agora. Um eletrocardiograma com essas características que você descreveu, esse paciente tem alguma doença miocárdica. Ainda não houve tempo de se expressar de outras maneiras detectáveis por outros exames. Nós temos um caso recente de um jovem que ia fazer uma cirurgia, outra qualquer, e mandaram para o cardiologista que ele tinha um eletro muito semelhante a que o Fábio mostrou aqui com a onda T invertida, típico de quem tem a cardiopatia hipertrófica forma apical. O eco não tinha nada, a ressonância ficou em cima do muro. Nós acompanhamos esse paciente, 1 ano e meio depois, a ressonância mostrou o espessamento apical e era uma cardiopatia apical, hipertrófica da forma apical, que ainda não havia se manifestado plenamente. Você acha que eu pegar? Acho que você... Eu acho que você fez uma pergunta muito importante do ponto de vista prático, porque realmente não é incomum você ter o paciente que tem hipertrofia de ventrículo e você mesmo, com toda essa armamentário investigativo, e você não consegue fazer o diagnóstico. Eu vou te dar um exemplo prático. Paciente com hipertrofia biventricular, mais ou menos concêntrica, a diferença do septo da parede livre para o septo era 1,5, na época era o critério diagnóstico para cardiomiopatia hipertrófica, com disfunção sistólica importante. Na época não tinha ressonância magnética, etc, etc. Bom, o que não era uma cardiomiopatia hipertrófica, ele foi transplantado e a gente, com o coração na mão, não conseguiu fazer o diagnóstico, somente na análise histoquímica é que ficou claro que tinha depósito no lisossoma, então a gente achou que realmente podia ser uma doença, tipo doença de Danon, né? Mimetizando uma cardiomiopatia hipertrófica. Eu acho que a saída para esses casos vai ser o teste genético contextualizado. Tá certo? Então, por exemplo, você tem que fazer uma suspeita clínica, porque quando você pede o painel, vem um monte de gene
que se você não contextualizar aquilo lá, você acaba se perdendo, né? Então, por exemplo, você está suspeitando de doença de Danon, você quer ver o LAMP2, que é um determinado gene, entendeu? Então, eu acho que nesse caso que você falou aí, realmente, para ter certeza diagnóstica, já que o fenótipo era sugestivo de cardiomiopatia hipertrófica apical, e aí você poderia cair nessa situação que o Dr. Fábio acrescentou aqui. Eu acho que nessas circunstâncias o teste genético ele é útil. Mas é muito importante saber se tinha uma doença familiar em parente de primeiro grau, porque isso já te dá a pista que realmente pode ser uma doença cardiovascular de origem genética. Eu queria fazer uma nova pergunta a respeito do Tafimides, que foi apresentado ali, e a gente viu que a curva se dissocia com 18 meses de tratamento. Nos pacientes, entendeu? Nesses 18 meses de tratamento, e depois de algum tempo, ainda vale a pena dar o Tafimides, porque ele melhora. Então, eles não recomendam usar muito na classe 4, né, de pacientes. O que o senhor me diz sobre isso? Sobre devemos usar, entendeu? Ele, mesmo nos pacientes mais avançados? Então, olha, você já usou Tafamides, Fabinho? Fora do estudo? Porque eu conversei agora com o laboratorista, né, do laboratório, e ele falou que não está disponível realmente no Brasil ainda, e você tem que conseguir isso por outros meios. Agora, eu não tenho experiência pessoal, porque eu nunca consegui dar Tafamides no ambulatório do SUS. Agora, o trabalho do Maurer, que eu apresentei aí, ele realmente mostra que, primeiro, você tem que fazer o tratamento o mais rápido possível. A curva é clara, né? Segundo, na classe 4 ou classe 3, se você lembrar da curva, só do placebo, a mortalidade é 90%, 5, 6 anos. Se o indivíduo tomou placebo e depois de 30 semanas, mais ou menos, ele passou a tomar Tafamides, o que aconteceu? Houve melhora na sobrevida. Você vai falar assim, é uma melhora grande. Não é. O Tafamides, pela curva, né, ele melhora a mortalidade, mas 50% dos pacientes que estavam na classe 1 ou 2, 50% morrem depois de 5 anos. Quer dizer, com 5 anos. Então é muito complicado esse negócio realmente, mas eu acho que pelo menos é um caminho. A droga é muito cara, eu recebi a informação do laboratório que custa, é isso mesmo, R$43 mil. Não, por mês. Por mês. Por mês. Então, eu acho que isso é para o futuro, porque a gente que é mais velho, que via amiloidose, aquilo era uma sentença de morte. Todos os pacientes que a gente teve no ambulatório, e não tivemos muito, porque é uma doença muito rara, né, bem rara, todos morreram rapidamente. Então, eu acho que essa é uma droga que precisa ser melhor trabalhada pela sociedade, né, pelos marqueteiros do laboratório, pelo diretor executivo, uma associação de pacientes, porque realmente, se você tem uma doença que você vai morrer inexoravelmente e tem uma possibilidade de 50% de chance, vale a pena, né? Eu acho isso. Na verdade, agora foi aprovada pela Conitec a dose de 61 miligramas. Então, se Deus quiser, daqui um ano deve chegar no... Os pacientes 4 não foi testado no estudo, como o professor Reinaldo mostrou, foi de 1 a 3. E tem um trabalho que é interessante, quando você usa, o trabalho do Maurer e do Elliott, quando você usa em classe 3, você só tem redução de 20% de sobrevida. Mas se você usa em classe 1 e 2, você tem redução de 70% de sobrevida. Mas a amiloidose é uma doença também que tem morbidade, não é só mortalidade. A qualidade de vida muda. Então, no estudo ATTRACT, ele já mostra que em 6 meses você melhora a capacidade de score de qualidade de vida e capacidade funcional. Então, é uma droga que a gente tem usado em alguns pacientes, com a dose de 80 acabaram judicializando, que são pacientes de convênio, e os pacientes com 20 miligramas, que eram os hereditários, estavam utilizando e conseguiu estabilizar.
Porque, que nem o Reinaldo mostrou, se você tem, em 58 meses, que foi aquele estudo, você tem 80% de mortalidade no grupo não tratado. Então, é complicado você estar frente a uma doença. No futuro, não vai ter uma medicação, você vai ter 2, 3 medicações. Então, a gente acredita que, inclusive agora, vai ter estudo com removedor. Então, aquele paciente que é o classe 4, que você não pode dar o tafamidis, ou não pode dar o patisiran, não pode dar o eplothercin, você vai utilizar o removedor, talvez com o resultado desses novos estudos. Então, a amiloidose é uma doença que mudou muito o paradigma de tratamento e de evolução. Professor Fábio, eu queria até tirar uma dúvida minha. A gente sabe da amiloidose, tem uns red flags, exames de baixo custo com alta sensibilidade, especificidade, mas ainda há um gap muito grande em diagnóstico. A gente sabe que é uma doença subdiagnosticada, né? Onde a gente poderia atuar nesse gap? Ter centros especializados nisso poderia diminuir esse gap aí? Essa é uma excelente pergunta. Nós temos um registro, que é inclusive o registro de amiloidose do Estado de São Paulo, que participaram pelo menos 10 grandes centros. Estamos com quase 900 pacientes e acabou de ser praticamente aceito agora numa revista a publicação. Então, mostra que, de acordo com o período, existe uma diminuição do tempo. Antes era 4 anos, hoje está diminuindo para 16 meses. Então, por que isso? Por causa do conhecimento, divulgação de conhecimento, isso tem diminuído o tempo. Tem um projeto que foi encabeçado por um colega nosso, Dr. Bruno Bueno, que participa do grupo de amiloidose do INCOR, chama de Spread TTR. E o que ele faz? Ele vai nas universidades, tem várias universidades participantes, então ele dá aula, e tem vários módulos de apresentação de como diagnosticar e tratar a amiloidose. Então ele tem uma avaliação pré-teste e uma avaliação pós-teste. Então aumenta muito a chance. Eu acho que o conhecimento é a melhor forma da gente poder divulgar, não só para a amiloidose, mas para a doença de Fabry. Você vê, esse nosso paciente ficou 7 anos no nosso ambulatório e a gente, que é grupo especializado em miocardiopatia, não fez o diagnóstico. Perfeito. Porque também a gente não acreditava, não tinha perspectivas de diagnóstico tão frequentes como são feitas hoje. Mas acho que o mais importante para a gente aumentar, expandir o conhecimento é a educação. Perfeito, obrigado. Algum dos senhores palestrantes gostaria de dar alguma mensagem final? Olá, bom dia. Tiago de Brasília. Eu queria fazer uma pergunta de ordem prática sobre o uso do mavacanteno. Em que momento que a gente deve entrar com essa medicação, grau de obstrução na cardiomiopatia hipertrófica, ou em que momento decidir para uma outra estratégia, uma embolização septal alcoólica, né? Então, em que momento que a gente introduz essa medicação? Obrigado. Então, a princípio, a medicação está validada para pacientes com a forma obstrutiva, tá bom? Então, aqueles pacientes que têm gradientes de VCE do ventrículo esquerdo, então, esse paciente que está sendo aprovado para isso, paciente refratário à terapêutica inicial. Então, aquele paciente que fez medicações habituais, beta-bloqueador, tentou fazer algum ajuste, não teve melhora dos sintomas e mantém o padrão obstrutivo gradiente, geralmente acima de 50, é o que a gente considera para a inclusão desse perfil de paciente. Lembrar que para pacientes com forma não obstrutiva ainda não foi aprovado, tem estudos em curso, estudo Odyssey, que a gente até participou no estudo do coração, o professor Fábio foi um dos top recruiters no estudo, mas ainda não tem validação para pacientes com forma não obstrutiva. Tá? Então, para pacientes de formas obstrutivas. A terapia de redução septal, seja ela os métodos mais novos, como radioablação ou mesmo miectomia apical, eles existem, são disponíveis, mas são pouco utilizados. O que a gente tem mais, basicamente, seria a alcoolização septal ou a miectomia, que seria a abertura cirúrgica. Esses casos são também destinados a pacientes com formas obstrutivas, gradiente acima de 50, geralmente, e que foram refratários às terapêuticas iniciais farmacológicas e que não têm, por exemplo, oportunidade de utilizar uma mavacanteno ou outra dessas medicações. Você pode lançar mão de uma dessas terapêuticas de alcoolização septal ou a miectomia cirúrgica, né? Apenas complementando o que o Wagner falou, está perfeito. Só que a detecção do gradiente nesses pacientes hipertróficos, que deve ser para indicação de uma mavacanteno, paciente sintomático, um gradiente acima de 50, lembrar, como foi comentado aqui, de informar o ecocardiografista, se ele não fizer,
Porque se o gradiente vier menor, tem que ser feita uma manobra de valsalva, ou manobras posturais, ou fazer um eco de esforço, e que aí sim, se o gradiente estiver acima de 50, já há indicação, mesmo que o gradiente de repouso seja inferior. Perfeito. A gente até colocou na nossa diretriz que é obrigatório provas provocativas no paciente para ser realizado, porque a gente sabe que 2/3 dos pacientes com hipertrofia vão ter a forma obstrutiva e por volta desses 2/3, 1/3 tem a forma obstrutiva latente, que você vai conseguir identificar a partir da provocação, seja com scratching, valsalva, teste físico. Então, é obrigatório o teste provocativo para paciente com hipertrófica. Inclusive, quando for liberada a diretriz brasileira de cardiopatia hipertrófica, nos arquivos, vai ter, paralelamente, um artigo que foi escrito pela doutora Viviane Ota, exatamente como fazer a manobra de valsalva, explicando passo a passo, que vai ser muito interessante, recomendo a todos. Mais alguma pergunta? Algum comentário final? Alguma novidade, professor Fábio? O senhor que está voltando lá do Congresso da Amiloidose, alguma mensagem final aí para deixar para os nossos espectadores? Não, eu acho que as miocardiopatias realmente têm avançado muito, não só no diagnóstico, mas agora eu acho que a próxima década vai ser do tratamento. Então, tratamento específico, seja para cardiopatia hipertrófica obstrutiva, seja para amiloidose, seja para doença de Fabry, acho que a gente vai conseguir diagnosticar e, consequentemente, tratar mais precocemente os nossos pacientes. Perfeito. Eu nunca vi num congresso de insuficiência cardíaca como esse do último Heart Failure, tanta cardiomiopatia. Foi o congresso que eu mais frequentei, e olha que foi em Lisboa, uma cidade fantástica, né? Teve de tudo, todas as cardiomiopatias foram discutidas e pelas pessoas que põem a mão na massa. E isso é muito importante, né? Não são scholars, quer dizer, veio o papel, a planilha, eles põem a mão na massa. O Pablo Garcia Pavia, esse pessoal aí. Então, eu me lembro bem dos anos 80, quando você não tinha insuficiência cardíaca em congresso no Brasil, quase. Cardiomiopatia, ou miocardiopatia era um negócio estranho. E hoje não, né? A ponto de você ter uma sessão tão cheia como isso, com perguntas realmente pertinentes, que a gente vê que é da prática do dia a dia, que é o que interessa, né? Porque a finalidade da gente são os pacientes. Então, eu acho que realmente o futuro vai passar, por incrível que pareça, pela anamnese, que ninguém mais está fazendo, e como eu realcei aqui, ela é extremamente importante nas cardiomiopatias por causa da morte familiar, pelo exame físico, como o Fabinho realmente realçou aí, né? Auscultar uma quarta bulha, isso aí deve ser uma coisa do outro mundo atualmente, ou aquele sopro típico da cardiomiopatia hipertrófica, que é diferente da estenose aórtica. Então, tudo isso você vai ter que voltar, não vai ter jeito, porque você tem que ter todo o contexto. Não adianta a gente só pensar na ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame fundamental, mas é uma complementação da suspeita clínica. Então, eu realmente que estou na fase da aposentadoria já, eu fico muito contente, né, de ver que a situação está progredindo e nós vamos fazer pelas pessoas. Porque, como eu falei, a cardiomiopatia hipertrófica era uma sentença de morte para as pessoas. Não sei se o Fabinho pegou essa parte. Hoje não é mais, né, por causa do tratamento, por causa da melhora da investigação epidemiológica. Então, eu queria dizer isso, que eu acho que os próximos congressos eles vão realmente ser recheados com sessões de cardiomiopatia. O professor Renato, só uma coisa que o senhor comentou aqui, agora a gente tem uma reunião semanal no nosso grupo de miocardiopatia, a gente tem até nossos fellows aqui presentes, são testemunhas que a gente faz a avaliação de todos os métodos complementares possíveis. A gente faz cintilografia, ressonância, teste genético, e no final, sabe para onde a gente volta? Para a anamnese, para o exame clínico. Puta, se a gente tivesse visto o angioqueratoma, se a gente tivesse visto o PR, apesar de todos esses avanços, no final da discussão, quando a gente tem o diagnóstico, a gente volta para a anamnese, exame físico, que é quem balizaria nosso diagnóstico inicial, né, professor Fábio? E só para terminar, eu acho que no futuro uma coisa que vai agregar muito vai ser a inteligência artificial. O pessoal da Mayo mostrou nesse congresso, como um dado interessante da doutora Marta Grogan, um eletrocardiograma normal pode predizer 2 anos antes das manifestações da doença, só utilizando inteligência artificial no eletrocardiograma normal.
Então, tem alguns marcadores super detalhados que podem predizer o risco de desenvolvimento de amiloidose. Então, vai agregar muito. Então, nós vamos pegar uma fase muito legal da medicina, mas ainda volto a conversar, ainda sou clínico raiz, como o Reinaldo, o Aloysio, Wagner, que é importante a gente, anamnese, exame físico, ainda são número 1 para diagnóstico. Agradeço aos senhores mais uma vez por aceitar o convite, pela excelente atividade. Desejo a todo mundo um bom congresso.